Minutos para as 10 horas, você ouve o programa Insight pela sua Rádio Pelotense. Também estamos ao vivo no Facebook, e esse material sempre fica à disposição para quem quiser depois ouvir. Nós temos visitações inúmeras, né, Nilton? Sim. De vários lugares. Todos os nossos programas dos últimos anos estão no Facebook e no YouTube. Certo. Nilton, eu tinha colocado esse assunto sobre a viagem, né? Tem muita gente, já criou seus filhos, estão resolvidos, né? E pensam em viajar. Essa viagem, ela é saborosa, porque viagem sempre é bom, Sim. Né? Agora, por outro lado, não representa também uma fuga de se reconhecer o tempo e o resgate de um passado? Vai depender das fantasias inconscientes que preponderarem no casal nesse momento. A viagem pode ser um resgate da união do casal, da estabilidade do casal, da intimidade do casal, da cumplicidade do casal. E a viagem pode ser uma fuga se o indivíduo não puder parar para pensar, revisar e ter essas sensações todas, essas percepções. Mas as razões que me levam a escolher viajar, elas estão na saúde e também estão na doença. Pode ter um pouco de cada coisa. Então, se preponderarem os aspectos integradores do casal se reintegrar, se reaproximar e preencher os vazios que os filhos deixaram pelo crescimento com coisas do casal que antes davam prazer e tudo mais, é saudável. Agora, se é só uma forma de esquecer, de não pensar, de estar o tempo todo ocupado, que não precisa ser só viajando, as pessoas podem se ocupar dentro de casa o tempo todo, ou na rua, tem casais que não conseguem depois, com a saída dos filhos, se reorganizarem. Até um dos motivos de separação, muitos casais se separam depois que os filhos crescem e saem para o mundo. Quando os filhos entram na adolescência, já começa um tumulto enorme, que culmina muitas vezes quando os filhos saem de casa. Tem situações até trágico-cômicas, digamos assim, de pais se separarem no dia do casamento dos filhos. Tem situações em que o pai vai levar a filha para o altar e já coloca no porta-mala do carro a sua mala. A sua própria mala. Dali já não volta mais para casa. Que é uma situação meio cômica, de filme, digamos assim, né? Mas o que mostra com clareza a dificuldade que algumas pessoas têm de administrar o tema do espaço que os filhos vão deixando na medida que vão crescendo. E aí, então, fazem pressão para os filhos ficarem infantilizados, não sair de casa, trabalhar na empresa do pai, terem a mesma profissão do pai, as filhas, prender o máximo possível. Por quê? Porque os filhos funcionam como ligadura, como cola para juntar o casal, para unir o casal, manter o casal unido. E muitos filhos, até por submissão ou por amor aos pais, se submetem e ficam nessa situação, deixando de lado a vida deles e o próprio destino deles. Porque tem a percepção de que se forem fazer a sua vida, os pais se separam, porque são muito frágeis enquanto casal. Ficam como se a missão dos filhos fosse manter os pais unidos. Essa relação filho e casal, né, e os próprios pais, né, Nilton, ela não termina nunca. Né? Não. Termina nunca. Gira em torno disto. Né? Mesmo depois da morte dos pais, os filhos seguem se relacionando com eles como se eles estivessem vivos. Isso, porque eles levam um presente na cabeça. E aí escolhem pessoas com quem seguem reproduzindo os mesmos conflitos de casa. Uma vez, eu tenho um colega, né, que possivelmente possa estar escutando, o Otaviano Cunha, amigo, né, não é verdade? E quando eu tinha perdido meu pai, ele disse algo que eu gravei e realmente é de uma verdade ímpar. Né? Quando tu perde o teu pai, por exemplo, não passa um dia da tua vida sem que em algum momento tu lembre alguma coisa dele. Sim. No consciente. No inconsciente, eu faço ideia, Nilton, do que? O volume de participações assim que tem a tua construção paterna e materna, né? E o inconsciente tem o agravante de que ele não está ali estático. Ele está sempre fazendo pressão para se manifestar sem que a pessoa tenha consciência em algum setor da vida. Então, essas lembranças, essas vivências todas, boas e ruins, porque não só as coisas boas são guardadas, só as ruins são guardadas no inconsciente, as boas também, porque muitas vezes as questões boas são traumáticas para o psiquismo do indivíduo e defensivamente elas são reprimidas para que a pessoa não tenha angústia, não tenha algum tipo de sentimento ruim, e com isso é uma perda enorme. E essas coisas que ficam reprimidas ficam fazendo pressão e buscando vias de se expressar.
canais, como no futebol, o tema da bronca e da agressividade, mas não só o tema da bronca e da agressividade, Sim. também as vivências gostosas com os pais. O futebol sempre está relacionado com o pai, em especial o pai, a figura do pai. A primeira ida ao campo, a parceria no campo, falar em casa de futebol, bater uma bolinha em casa com o pai, a relação de amor que surge ao redor da bola e da parceria do futebol, e do churrasco, e do encontro, e da discussão, e da brincadeira, do mexer com o outro, triunfar sobre o outro. Tudo isso está relacionado, diz respeito a essa relação primária com o pai. Então o futebol, ele tem a paixão do futebol não é pela bola, pelos jogadores, fundamentalmente, mas é pelo que o indivíduo revive ali. Então ela vai existir sempre. Se não for o futebol, vai ser outra coisa. As arenas sempre existiram na história da humanidade. Sim, é necessário. É necessário. É necessário. Pão e circo. Não vai acabar. Pão e circo para poder conter, às vezes, a própria revolta, não é, Newton? Eu te fazer um parênteses aqui, eu já retorno ao tema principal. Mas dias atrás, num dos programas, nós comentamos de tarde, né, a questão da legislação né, que não permite um adolescente trabalhar com o próprio pai, por exemplo, não pode, né, cumprir os trabalhos, né, sob pena de multa e consequências. Mas é interessante que o trabalhar com o pai, né, ou a mãe, né, ele, de certa maneira, ele faz parte dessa relação, Newton. E quantas coisas a gente se lembra quando se trabalhava junto com o próprio pai em alguma coisa. São momentos ímpares na nossa construção. A lei, ela tem o espírito da lei, mas essa lei, às vezes, ela não separa determinadas coisas, né? O trabalho visto por esse ângulo que tu estás colocado, ele fica ligeiramente erotizado quando ele passa por uma relação de amor. Então, assim como ir ao campo de futebol é lembrar do pai, nos aspectos bons, estamos colocando bons e ruins, mas fundamentalmente nos bons, que é o que nós estamos priorizando agora, o trabalhar, quando tem essa experiência da casa, e aqui eu não estou dizendo que o trabalho doméstico tenha que existir dessa forma e que ele seja tão grande a ponto da criança não poder estudar, não poder crescer, não poder se formar, não poder se independizar e tudo mais. Me refiro a esse trabalho, essa relação que erotiza o trabalho. A gente pode fazer isso de 1000 maneiras diferentes, sem que estabeleça uma rotina de trabalho para a criança ou para o adolescente. Mas quando o trabalho erotiza a relação, trabalhar ao longo da vida vai ser gostoso, como é gostoso ir a um campo de futebol. E eu estou usando, me valendo desses aspectos da história de cada um. Você vê o produtor rural, uma característica, pelo menos assim eu olho daqui, né? Não sei como é que é a união familiar. Todos trabalham na família, na mesma... Aquilo ali é bonito de ver, porque, né, todo mundo tem um objetivo, né? E isso aí é de união familiar, né? De construção da pessoa, né, Newton? Nesse sentido, né? Eu vou te dar 2 exemplos da minha história pessoal com os meus filhos, que vai ajudar as pessoas em casa. Eu gosto muito de dar manutenção nas coisas, dentro das minhas possibilidades. A manutenção das coisas na minha casa são feitas por mim. Então, eu tenho muita máquina, muita ferramenta, muita coisa assim, que eu passo horas e horas fazendo coisas assim, dentro das minhas possibilidades. E os meus filhos sempre circularam nesse ambiente. E gosto muito de planta. Gosto muito de plantar. Por onde eu ando juntando semente, olhando, tirando fotografias e coisas assim. Então, sempre ao meu redor tem muita planta, muita coisa de crescimento e de vegetação e tudo mais. Meus filhos sempre fizeram isso comigo. Claro, em função da personalidade, das características de cada um foi mais para um lado, mais para outro. Mas essa capacidade de gerar, de dar manutenção, de cuidar, etc., eu vejo nas entrelinhas deles. Quando meu filho cresceu, depois foi morar numa outra cidade, se formou, pouco tempo antes dele ir embora, eu comprei uma caixa de ferramenta parecida com a minha e coloquei as ferramentas essenciais para que uma pessoa tenha em casa. Claro. Inclusive algumas máquinas pequenininhas. Desparafusadeira elétrica, furadeira, essas coisas todas. A comodidade. A comodidade. Que é a tecnologia que a gente usa cada vez mais. Bom, o interessante é que ele foi embora, foi para um outro estado, foi ver no outro estado e
quando se mudou, eu fui ajudar ele a fazer a mudança, montar móveis, essas coisas todas, que nós fizemos 2 juntos. Foi muito legal fazer juntos, porque passamos horas e dias conversando, tomando mate e fazendo coisas. Quando eu vim embora, e ele seguiu na casa dele com as coisas dele, e seguiram chegando os móveis e coisa mais, ele seguiu montando os móveis sozinhos, nas horas que ele tinha de folga, e é uma pessoa ocupada, ele é médico também, ia mandando as fotos das coisas que ele ia construindo, fazendo sozinho com a mulher dele. Então, é muito legal quando tu enxerga, quando tu consegue passar essa ideia de que trabalhar, montar as coisas, é uma coisa que une, que junta, que integra, que faz com que as pessoas te admirem, etc. Claro, é uma habilidade dele, digamos assim. Já com a minha filha, preponderaram as plantas. Onde ela vai, ela traz semente. Ela come uma fruta, ela junta semente. Sim. Se está viajando em tal lugar, ela junta semente. E plantamos juntos depois. Mas hoje tu criminaliza porque é trabalho, entre aspas, né? Mas o trabalho é bom. Mas é a relação de amor que passa por isso. Os 2 se formaram, os dois são médicos, a minha filha está se formando médica agora esse ano, os 2 estão com seus parceiros e parceiras, os 2 têm casa, moram longe de casa. Não deu nada errado. É que tem que haver um equilíbrio, né, Nilton? Então. Que tu fortaleça mas a o importante de estudo e tudo mais, é que trabalhe. Que as pessoas entendam que a gente erotiza a relação. Ao erotizar a relação, tu colocas o que tem de melhor ali. Então, quando a pessoa está trabalhando, ela está sentindo, ela está revivendo os bons momentos contigo. Como numa partida de futebol. Eu estou usando futebol como metáfora disso, nos aspectos positivos. Evidentemente, quando prepondera os destrutivos, o indivíduo atira o tijolo, rebenta a tela, chuta o outro, dá com ferro na cabeça do outro, arranca as cadeiras, mata a pessoa na rua, porque é rival. Bom, mas aí são outros sentimentos que surgiram, que não deveriam estar ali, que de repente até nem foram trabalhados direitinho pelos pais, porque não tiveram essa compreensão, essa capacidade de enxergar com profundidade que eles podem, na relação com os filhos, preponderar o melhor ou o pior que cada um traz dentro de si. Então a gente vai construindo a relação, e eu volto à palavra construção, examinando, vendo o que falta e oferecendo e complementando aquela criança ou aquele adolescente através das tuas possibilidades, incrementando o melhor de cada um. A criatividade tem que ver com isso. A criatividade está diretamente relacionada com as relações de amor. O indivíduo que teve a possibilidade de fazer as suas experiências no ambiente, que teve curiosidade, que a curiosidade foi sustentada, foi instigada, foi estimulada, e ele pôde criar como criancinha pequenininha ou como adolescente dentro do ambiente da casa, que é onde o indivíduo vive. Depois ele vai levar esse modelo para a vida adulta. Ele também vai ter interesse no laboratório, interesse na literatura, interesse na cultura, interesse na relação dele, interesse no trabalho, na economia, na política e tudo mais. Porque aquele interesse está diretamente relacionado com as relações primárias de amor. Então, isso erotiza o indivíduo de alguma forma. E quando falamos de erotizar, estamos dizendo que há uma predominância dos aspectos saudáveis, que é o que tem que ver com erotismo. Senão falaríamos dos aspectos anáticos, destrutivos, que cada um tem dentro de si. Uma coisa é você trabalhar e vender o seu trabalho, né? Agora, ao mesmo tempo, o trabalho parece ser a realização pessoal. O Hegel, né? Para ele dizia isso, né, que o homem ele é um conjunto, mas ele precisa produzir, né? O fruto da sua produção ele valoriza, e que era contestado pelo Marx, né? Ele dizia que na sociedade moderna tu não é mais dono do que tu trabalha, né? Tu vende o teu hora de trabalho. Quem explora, né? Quanto mais trabalha, mais explora, mais é explorado, né? É uma visão marxista, mas dentro da visão econômica, né, Nilton? Só que o fruto do trabalho é tu mesmo, né? É algo que te pertence. Parece-me, né, Nilton? Bom, na verdade, estou usando o trabalho como um conceito muito mais profundo que só trabalhar e ganhar dinheiro. Eu estou dizendo que o trabalho, e estou usando aqui o trabalho como modelo de algo que junta as pessoas, que integra, que une. Mas que te enobrece. Que enobrece. Porque tu se sente útil, né? É que nós vendemos a nossa força de trabalho. É que o trabalho não é só ir para a fábrica. O trabalho não é só ir até o escritório ou consultório. O trabalho é aquilo que nós construímos ao longo da nossa vida. Tanto é que dá trabalho ter uma boa relação de casal, dá trabalho ter uma boa relação com os filhos. Nem sempre tudo é fácil. Passamos por momentos complicadíssimos que exigem, às vezes, muito mais do que uma atividade no consultório, no escritório ou na fábrica. Só não rende dinheiro.
Viver a vida é trabalhosa, cuidar do corpo, da saúde é trabalhosa. O indivíduo tem que fazer exercício, tem que se alimentar direitinho, não pode fumar, não pode beber com exagero, não pode um monte de coisa que é muito gostoso muitas vezes. E que o indivíduo tem que dizer, não, isso não serve para mim. E lutar contra isso, dá trabalho se cuidar, dá trabalho cuidar uma relação de casal e assim por diante. É trabalho, estamos falando de trabalho. Só não rende dinheiro assim, diretamente. Rende outras coisas que nós quantificamos em outra escala de valores. Agora, Nilton, é diferente, eu acho, a relação de um artesão, né, de um operário, com o seu próprio trabalho. O artesão, ele produz, elabora tudo aquilo que ele preparou, ele vai colocar o seu preço para vender, né, entre aspas, né, vai vender o fruto do seu trabalho no conjunto. O operário, né, depois da Revolução Industrial, tu faz parte, né, mas tu não és único. Por exemplo, numa linha de produção de uma fábrica, tem várias pessoas que trabalham para criar um componente. O teu trabalho tu vende para o dono da indústria, tu não vende, né? Tu não é valorizado, né? Tu é valorizado no conjunto, vamos dizer assim, né? Não na individualidade. Olha, para quem já é mais velho e sempre trabalhou por conta própria e fez o seu próprio salário, não é fácil chegar no fim do mês. Mais próximo do artesão. Mas mais não próximo do artesão. É muito legal a gente falar assim do ponto de vista da arte, da criatividade, da liberdade, dizer que o artesão o que o indivíduo que tem o seu trabalho por conta é muito poético. Mas tu fazer salário todos os meses ao longo de toda a vida não tem nada de poético. Tanto é que muitas pessoas que vão para iniciativa privada não conseguem suportar essa pressão toda de todos os dias ter uma certa criatividade para gerar no final do mês o salário necessário para viver. Enquanto que quando tu és empregado ou funcionário, seja da fábrica, seja do Estado e tudo mais, aconteça o que acontecer no final do mês, tu tens o teu salário, em condições normais. Isso é muito confortável. Tu sair da fábrica às 6 horas da tarde ou às 8 da noite e saber que naquele dia tu já ganhasse, independentemente do que tu fizesse, é muito confortável. A gente pode questionar o salário, as horas de trabalho, as condições de trabalho, tudo isso a gente pode questionar e deve questionar. Agora, do ponto de vista da paz do sujeito, é muito mais tranquilizador tu saberes que no final do mês tu vais ter de qualquer jeito o teu salário, o teu 13º, as tuas férias e tudo mais, tu tens a tua saúde protegida, porque a empresa tem de repente um plano de saúde e tudo mais, do que tu ter que todos os dias sair de casa e dizer, mas eu tenho que o voltar com êxito dinheiro. de tu chegar e pensar, bom, mas isso é fruto da minha criação, né? Claro que o trabalho de serviço, no caso o atendimento, não sei qual é o tipo de contentamento, né? Mas quando tu trabalha para ti, como um artesão ou como um profissional liberal, tudo aquilo é fruto da tua criação única, né? E quando tu trabalha numa empresa, tu tem um produto, mas tu faz parte daquele produto, tu não é exclusivamente da tua criação, né, Nilton? Mais ou menos. Eu digo como realização pessoal. Mais ou menos, vai depender da cabeça de cada um. Tem gente que se realiza trabalhando, tem gente que não se realiza trabalhando em lugar nenhum, em serviço nenhum. Uhum. Se o indivíduo está contente com o que faz, se o indivíduo estuda, cresce dentro da própria fábrica, para usar a fábrica, ele vai se capacitando e ele chama atenção pela sua diferenciação, certamente ele não vai morrer no mesmo lugar. Certamente ele vai chamar a atenção das pessoas e vão investir nele. Por quê? Porque ele é uma pessoa que está se destacando. E o crescimento dele, para ele, é muito bom, é muito importante para ele. Acontece que tem pessoas que batem cartão, fazem as coisas não por paixão, não porque gostam, não tem esse erotismo no trabalho ao qual nós nos referimos antes. Vai ali e faz direitinho, cumpre com a sua meta. Mas será que a gente consegue, Nilton, se realizar só batendo cartão? Ou comprando a ideia, né, que tu fazia aquilo porque tu gosta, porque tu quer, né? Porque se tu começa a olhar só, e isso hoje eu acho que é um tema interessantíssimo de abordar, porque às vezes a pessoa, só bate o cartão, né? Ela só quer receber e tal, né? E aquilo ali passa os dias, e tu não cria, né? Se tu colocar no teu trabalho, no teu labor, a criação, tu está colocando um pouco de ti ali, né? E não apenas fazendo cumprir carneiro, né? E da tua história, e das histórias de amor e desamor que cada um traz dentro de si. Se preponderarem as histórias amorosas, aquilo que tu construíres, tu fizeres, vai ser mais prazeroso.
Se preponderar os aspectos negativos, tu vai estar contrariado, tu vai estar povoado internamente por um sentimento ruim o tempo todo. Para falarmos de uma maneira simples. Isso faz uma diferença enorme. A pessoa pode fazer a mesma peça numa fábrica durante 10 anos e fazer aquilo com vontade. Ter a satisfação de participar de uma empresa onde, se ele não fizer aquela peça, a empresa não cumpre o trabalho, não consegue fechar o contrato. E que o trabalho dele é essencial para aquela empresa. O indivíduo que monta uma determinada peça do motor, sem aquela peça o motor não existe como tal, porque ele não vai funcionar. Então o indivíduo é muito importante. Tão importante quanto o engenheiro que projetou. De acordo com ele pensar. Como é? De acordo com ele pensar, né, Nilton? Eu sou apenas uma peça. Não, mas eu sou uma peça importante. Sem ela o motor não funciona, o eletrônico não vai funcionar. Então ele é essencial, mesmo colocando um pinguinho de solda na ponta de um fio. Sim. Porque sem aquele pinguinho de solda na ponta do fio não existe a função final. Por isso ele está ali. Então ele é importantíssimo, ele é essencial para aquilo ali. Talvez ele não se dê esse valor, ele não tenha essa consciência. Pode até ser que quem colocou ele ali também não se dê conta disso, não tenha isso com tanta clareza. Mas, na verdade, todos nós somos essenciais uns para os outros. Nós não podemos viver isoladamente, porque nós precisamos dos outros, precisamos mutuamente. Nós dois, um precisa do outro para estarmos aqui, precisamos da rádio para que crie o lugar, precisamos da audiência, é um conjunto, todo mundo precisa de todo mundo. Dentro desse conceito, todo mundo precisa de todo mundo, existe espaço para que eu possa fazer as minhas coisas, tuas e os outros as deles. Cada um respeitando o lugar do outro. O fato da pessoa ter uma ser médico e uma pessoa ser médica e a outra pessoa ser, sei lá, gari, não faz daquela pessoa menos importante que eu. Imagina se todos os garis resolvessem parar, não houvesse serviço de coleta de lixo. Em um mês, nós teríamos o caos. Como muitas vezes nós vemos por aí. Em 2 meses, 1 ano, então, sim, caos na potência 1000 ou 1.000.000. E é só porque pararam a coleta de lixo. Então, essas pessoas não são importantes? São essenciais. Tanto quanto nós. Se todos os médicos parassem de trabalhar, também seria o caos. Se todos os agricultores parassem de trabalhar, se todo mundo parasse de trabalhar, seria um caos. Por que não é um caos? Porque cada um faz a sua parte, mas cada um com a sua importância. Então, todo mundo é importante para todo mundo se olharmos por aí. O problema é ele se olhar e saber que ele é importante. Ele se perceber importante. Então, se o indivíduo tem autoestima baixa, é melancólico, tem uma história que não foi reconhecida em casa, está sempre ressentido, magoado, já vai se empregar, entra no emprego, já acha que o patrão está roubando, que não valoriza ele, mas ele está achando, são coisas dele. Ele constrói um mundo apoiado nas suas experiências e nas suas vivências que, de repente, não tem que ver nada com a realidade. E agora pegamos esse modelo e levamos para uma relação de amor, de casal. 20 anos depois, um está vendo o outro como um inimigo dentro de casa. Mas construíram aquela relação legal no início que se transformou numa relação de inimigos depois. Por quê? Porque cada um colocou o que tinha de pior dentro de si na relação e acreditou mais no que tinha de pior do que no de bom. Mas no trabalho também é assim. No trabalho é assim. Trabalho é assim. É um casamento. É um casamento. Outro se casa ou vive um para o lado para o outro. Interessante isso. Mas aí faz parte da vida, né, Nilton? A vida é isso. Quem lida bem com isso vai ser mais feliz e vai conseguir ter mais harmonia, vai conseguir uma construção mais interessante. Quem lida mal, vai se separar o tempo todo. Se separa do trabalho, se separa do dinheiro, se separa da mulher, dos filhos, da saúde. A vida da casa com a mulher e filho, né, ela tem um percentual de tão importância para ti, como também a tua vida no trabalho. Assim é. As duas coisas somam para a tua realização. Tu não vive só bem no trabalho e vive mal em casa. Muitas vezes tu leva da casa para o trabalho os teus problemas. E o inverso é verdadeiro, né, Nilton? Aí vai da cabeça de cada um. Na minha casa existem 2 funcionárias que estão conosco desde que nossos filhos nasceram. O único emprego das 2. Há quase 30 anos trabalhando para nós. Hoje, sou só eu e minha mulher, até não haveria necessidade de ter as 2, mas estão ali e vão morrer ali. São quase família. Fazem parte da família. Estão casadas com os filhos já estão entrando na universidade, por sorte, cada um fazendo seu curso de universidade. Estão casando já os filhos e vão ficar ali. Porque
eu vou fazer o quê? Eu vou mandar embora a pessoa? Não, a pessoa faz parte daquilo ali, ela vai ficar ali até se aposentar, até um dia dizer, já não quero mais, tá bom, legal, vai ter teu dinheirinho, tua aposentadoria, com reconhecimento e tudo mais. Cheio de limitações, que certamente elas também devem me aguentar, me tolerar em muitos aspectos, porque dentro das relações, todo mundo convivendo dentro desse ambiente, em determinado momento vão achar que algumas coisas minhas não são legais, mas me aguentam, como eu aguento algumas coisas dela, que também acho que não é legal, mas bom, faz parte, no produto final é positivo, prepondera os aspectos positivos sobre os negativos, e vamos ficando juntos, até o final da vida. Cada um exercendo a sua função, com reconhecimento, com gratidão e tudo mais. Por quê? Porque há uma visão preponderante de que os aspectos positivos do outro valem mais que os negativos, e que a pessoa consegue, de alguma forma, colocar os negativos à mercê dos positivos, digamos assim. Os aspectos negativos não são tão grandes quanto os positivos. Então, a relação tende a positivo, como uma balança comercial, tende ao positivo. Quando tende ao negativo e não há maneira de virar, bom, aí nós desfazemos, nós desmanchamos a parceria. Saímos de um lado, fomos para o outro. Né? Mas estamos falando de relações de amor, porque por trás disso, o que nós estamos dizendo? Que os aspectos positivos, que é a relação de amor, o erótico, o instintivo, o libidinoso, tem que preponderar sobre os negativos. Mas vai da nossa capacidade, da nossa habilidade de irmos separando, botando foco no que a pessoa tem de melhor e tirando o foco do pior, sem descuidar, evidentemente, mas não priorizando, não falando o tempo todo do pior que a pessoa tem. No intervalo, tu chamasse a atenção para uma coisa que é muito importante para as pessoas em casa, que nós temos vergonha de falarmos de amor. Nós, seres humanos, temos vergonha, os homens mais ainda que as mulheres são mais amorosas, se sentem mais autorizadas de falar de amor, mas os homens não se sentem autorizados, porque isso está associado com não ter uma boa virilidade, não ter uma boa potência, não ser suficientemente forte e tudo mais. Quando, na verdade, é o contrário. Forte é aquele que reconhece as questões amorosas, reconhece as virtudes, as qualidades do outro, reconhece que o que une ele ao outro não são os aspectos negativos, mas os positivos, e apesar dos positivos, existem os negativos, e a pessoa tem que estrategicamente montar esquemas, seja na relação com os filhos, com a mulher, ou de trabalho, com os amigos, esquema para neutralizar, deixar aquilo meio de lado, porque não permitir que as coisas daninhas de cada um sejam suficientemente grandes como para arrebentar a relação. No momento que o indivíduo começa a priorizar o pior e deixa o melhor de lado, a relação vai para o saco, naturalmente. Por quê? Porque ele simplesmente priorizou o pior. Todo mundo tem o pior. É uma questão de estratégia, de visão, de planejamento de vida e tudo mais. Bom, isso vale para marido e mulher, para pais e filhos, para relações de amizade, de trabalho e tudo mais. De repente, até essa dificuldade de se falar sobre temas, né, às vezes aumenta a distância entre o homem e a mulher. Com certeza. Mas isso é da nossa geração, da nossa cultura de ontem. Né? Porque se confundia falar de amor, na época, né, com a questão de falta de virilidade, né? Enfim. Por isso, muitos casais terminam, entre aspas, se acertando depois de uma discussão na cama. E aí a situação conflitiva segue vigente, segue gerando... Mas não houve o diálogo. Não houve diálogo, não houve a correção e se transforma em pessoas cíclicas. A cada 2, 3 meses passam pelo mesmo. Cada 2, 3 meses passam pelo mesmo. Brigam, se dizem grosserias, se separam, dormem 1, 2, 3 noites, um virado de costa para o outro, e depois transam e voltam a ter uma certa harmonia, porque faz uma espécie de uma catarse. 2, 3 meses depois, tudo outra vez. Transar, mas sem o diálogo, não resolve. Eu diria que talvez se o transar, o pontapé para um bom diálogo, uma boa... Porque a trans é só uma descarga. Claro que ela também está ligada nos aspectos positivos e tudo mais, mas o conflito segue vigente. Se nós não tratarmos aquilo que gera o mal-estar, não conversarmos, não identificarmos, de tempos em tempos ele vai gerar um mal-estar. Por isso eu usei a expressão cíclica. Os casais são cíclicos em geral. De tempos em tempos, passam pelo mesmo. Vamos fazer um intervalo, são 10 horas e 10 minutos nesse sábado, né? Sábado 14 de abril.
Temperatura nesse momento, 21 graus e 3 décimos. Vamos ao intervalo e já voltamos. Nós temos rapidinho, Leandro, antes do intervalo, o professor Marcos Cunha, que está nos acompanhando aqui, tá mandando um abraço para nós. Tem a doutora Ana Cláudia Siqueira, Lucas Siqueira também, que está nos acompanhando. Certo. Professora da Universidade de Direito. E depois, bom... A gente pode citar depois. Depois do intervalo.